A paz de Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos inscritos do canal, louvado seja Deus. Está lendo a palavra que Deus me trouxe agora e ver o que é que o Senhor vai dar de falar sobre a palavra. No livro de Mateus, capítulo 24, o sermão profético, o princípio das dores. Lemos com a ajuda de Deus, erguendo seu bom e santo Espírito. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, e não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis guerras e rumores e guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é nisto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém. Glória a Deus por essa leitura. Nós vemos aqui o Senhor Jesus ilustrando, bendito é o nome do Senhor, os sinais da volta do Senhor Jesus. Enquanto ele ainda estava em terra, não tinha ainda cumprido, bendito é o nome do Senhor, a sua missão ainda, que era para morrer pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, porque aqui a Irmandade disse: os discípulos interrogaram, e perguntaram a ele. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa palavra para os dias de hoje é um alerta para a igreja, é um alerta para o povo de Deus, é um alerta para você que vai ouvir essa palavra, essa mensagem. Olha o que está acontecendo aqui na palavra, os sinais que eu acabei de ler. Irmãos, medite um pouco no mundo. Como é que o mundo de hoje está? Será que você não vê o cumprimento da palavra? Nós vemos dia a dia após dia. É pai matando filho, é filho matando pai, é mãe que não ama o seu filho, é mãe que estrangula o seu filho. Querida Irmandade, a palavra está se cumprindo. Dia após dia está mais pertinho, glória a Deus, a volta do nosso Senhor Jesus. E ele disse que é só o princípio. Então, irmão, irmã, hoje, essa palavra, muitas vezes não é a que nós queremos ouvir, mas é a que Deus quer que pregue. Bendito é Deus. Vai se levantar as provas, as lutas, mas tenha certeza que a mão de Deus é contigo.
Não deixe de servir a Deus. Não deixe os caminhos do Senhor. Porque a vinda do Mestre, nosso Senhor Jesus, está cada dia mais próxima. E para você ter aquele direito de ouvir da boca do Senhor: vinde bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, Irmandade, nós tenhamos que ter obedecido a Deus, ter permanecido firme até o fim. E a firmeza do crente, de quem serve a Deus, não está nos bens materiais, não está no que eu possuo, do que a irmã possui. Não, a nossa firmeza está na palavra, em Jesus de Nazaré, no seu sacrifício. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus possa trazer para nós irmandade e que possa nos ajudar a ser vigilante, porque a palavra nos recomenda: igreja, é tempo de vigiar. Não é tempo de brincadeira. Não brinque, irmão e irmã, de servir a Deus, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. O adversário, ele não brinca de ser adversário. Muitas vezes nós estamos vendo o povo, alguns, entre aspas, brincando, achando que ele é dono de si, que ele pode fazer o que ele quer do seu corpo. Mas se eu sou servo de Deus, se nós somos servos de Deus, não, irmandade, nós não podemos fazer o que nós queremos com o nosso corpo. A palavra nos deixa claro que o nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus. E ai daquele que destrói o templo de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que haja alerta de Deus por essa palavra na tua vida. Fica firme. O conselho de Deus hoje, para ti, para a igreja, para a irmandade, para aquele que vai ouvir a palavra fica firme. Se não obedeceu ainda, já é tempo de obedecer. O Senhor já tem te dado muitas oportunidades. Essa palavra vai se cumprir na vida de alguém. Deus já tem te dado muitos livramentos de morte. E Deus, por essa palavra, anuncia para a tua alma: já é tempo de obedecer. É tempo de se firmar na casa de Deus. Não brinque, irmãos, porque a coisa não está para brincadeira. Se você liga a televisão, é destruição. Se você vai assistir um programa que muitas vezes antigamente você via alguma coisa de bom, tá lá ensinando práticas pecaminosas, que é abominação diante dos olhos de Deus. O pecado está se avolumando a cada dia, está entrando, irmandade, em muitos lugares. Mas Deus diz por essa palavra e diz para nós: eu chamei a minha igreja, lavei a minha igreja no meu sangue, fui para guerrear contra o pecado. Não foi para ficar de braços cruzados não, irmão, irmã. A coisa está estreita, vai ficar mais estreita para a igreja. Liberdade que nós tinha antes, hoje nós não tem 100% mais. Você vê, coloque um trecho da palavra que Deus condena alguma prática. Muitas vezes, se a gente expor isso na internet, ou falar, mas isso não pode, porque muitas vezes pode gerar preconceito, discriminação de alguma coisa. Irmandade, a palavra é a palavra. A verdade é a verdade, doe a quem doer.
porque essa verdade, ela nos corrige também. Não é só para quem está no mundo a palavra é para quem crê. Quem está no mundo, a palavra de Deus, ela chama o arrependimento, ela chama a conversão, mas para nós a palavra, ela chama para nós ficar firme, para nós fazer o que o céu quer que nós faça na terra. Não se esqueça disso. Olha o que Deus vai dar de falar agora. Você foi chamada, você foi chamado, e o teu nome está listrado nos céus. Você é um guerreiro de Deus. Você é uma guerreira de Deus. Não baixe a tua espada. Não permita que o inimigo da tua alma traga destruição para a tua casa. Traga destruição para a tua família. Convida a Deus para entrar na tua guerra. E Deus vai guerrear por ti. Deus vai entrar com a espada desembainhada na tua guerra. E a guerra que Deus entra, irmandade, Ele não perde. Ele não perde. Ele não perdeu aquela guerra que Davi entrou. Mas Davi estava cheio do Espírito de Deus. Olha como Deus muda a palavra. Mas é tudo no mesmo contexto. É o Espírito de Deus que vai movendo. Davi foi cheio do Espírito de Deus, escolhido por Deus para guerrear contra aquele gigante. Mas o que tentaram fazer com Davi antes, o rei tentou colocar os seus trajes em Davi. Davi não. Davi foi simples, foi humilde, mas cheio do Espírito de Deus. Irmão, na tua guerra, seja humilde, mas simplesmente seja cheio do Espírito de Deus e guerreie. E assim como Deus deu a vitória para Davi, o Senhor vai dar a tua vitória nas tuas mãos. O gigante, ele vai cair, não vai prevalecer. Quando diz assim, o gigante vai cair, são os espíritos, são as legiões de demônios que guerreiam contra a nossa vida, contra a igreja de Deus, que não quer ver a luz prosperar, que não quer ver a glória de Deus se manifestar, mas a glória de Deus vai ser dobrada. Mas termina o Senhor, Deus, dando de falar assim: irmãos e irmãs, o pecado vai ser dobrado, o pecado vai se avolumar, mas a glória de Deus vai ser dobrada. Vai entrar um ano, a gente não sabe como é que vai ser, mas eu já sinto de anunciar, será um ano que Deus vai derramar dos dons para a igreja. Será ano de Deus dar dom de expulsar demônio, variedade de línguas. Será o ano que Deus, bendito é o Senhor, vai dar o dom de discernir os espíritos. Dom de revelação vai descer sobre a igreja. Dom de cura, tudo que a palavra promete, irmãos. A glória de Deus será dobrada no meio da igreja. Deus seja louvado. Amém.